vamos lá. Você tá louco aí para saber quem é o culpado, né? A Primeira Guerra Mundial ela tem um peso muito importante nisso. Eu juro que vai ser breve, né? A gente já vai chegar na geopolítica atual. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela assim, rapidamente, lembrando das aulas de história, ela opôs, entre outros, de um lado a França e a Inglaterra, do outro lado a Alemanha e o Império Turco-Otomano, que o Alô falou, né? Essa oposição, ela envolve o Oriente Médio justamente pelo Império Otomano ser o que domina os territórios hoje árabes, inclusive a Palestina histórica, né? O território como um todo. Beleza. Quem venceu a Primeira Guerra Mundial entre esses dois polos que eu coloquei? O polo da França e da Inglaterra, né? A Inglaterra, por exemplo, é quem vai ficar, depois que eles vão lotear esses territórios. Então, sim, eles vão colonizar esses territórios, assim como eles fizeram com a África, ali bem perto, inclusive na data, né? Com a África foi no final do século XIX e com o Oriente Médio foi no início do século XX. Inclusive, se você olhar um mapa do Oriente Médio desse pedaço árabe, você vai ver que os territórios eles são esquisitos. Assim, o da Jordânia tem um V, assim, é uma fronteira que claramente não é um rio, uma montanha, é uma régua, assim, é uma negociação entre a França e a Inglaterra. Ou seja, em algum momento ocorreram colônias ali, onde hoje estão aqueles territórios, aqueles países hoje árabes. E uma dessas colônias, que era inglesa, durou do final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, até 1947. Então, por 30 anos, a Inglaterra colonizou aquele território. Vamos voltar a tudo que o Alu e eu falamos antes, vamos pensar. Entre 1917 e 1947, quem era, no mínimo 95% do povo daquela região? Árabes islâmicos, porque o último império que tinha ali era de maioria islâmica e localmente ali você tinha a maioria árabe. Beleza. Então, agora você acabou de ganhar uma guerra contra árabes islâmicos, você tomou o território dos árabes islâmicos e você fundou uma colônia nova sobre aqueles árabes islâmicos. Você acha que esses árabes islâmicos, né? Pergunta de prova, vão com a tua cara? Óbvio que não. Claro que não. Você é a Inglaterra, tá? Então a Inglaterra, ela criou uma profunda rivalidade. Só uma nota, quem são os 3 principais alvos de terrorismo islâmico no mundo fora do Oriente Médio? França, Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos pelo apoio contra, né, a maioria dos países islâmicos e as intervenções no Oriente Médio, e no caso França e Inglaterra por esse episódio, né, porque colonizaram aquele local, tá? Então, isso tudo posto, houve uma colônia durante 30 anos ali. Eu tinha alguma viva alma ali que pudesse me apoiar? Não. Então, eu preciso buscar algum tipo de aliança com alguém para facilitar a dominação, né, a colonização daquele território. A Inglaterra vai olhar para um lado, olhar para o outro no mundo e pensar, pô, mas qual povo toparia ir para um local desértico, que não tem petróleo, que tem a galera que tá pé da vida com todo mundo, que acabou de mudar em termos territoriais e que provavelmente vai ter conflitos em breve. Ele vai olhar para lá, olhar para cá e ver um pequeno movimento surgindo ali na Europa no século XIX, mas que nessa altura, no início do século XX, já estava ganhando um pouquinho de corpo, chamado movimento sionista. Teve muita pergunta sobre isso, a gente deixou na caixinha de pergunta lá no final, então não vou aprofundar agora, mas rapidamente é o nacionalismo judaico. Eram judeus politicamente organizados em vários locais do mundo, mas especialmente nesse momento na Europa, né? E que reivindicavam a formação de um Estado judeu. Então imagine você, vamos lá, você é judeu, tá? Se coloque, você que está em casa, na posição do judeu em 1917. A maior potência militar do planeta, vencedora de um conflito global naquele momento, vira e fala, aí, você que queria o território lá, a terra prometida que é sagrada para você, eu vou te ajudar. Eu vou, no documento está escrito assim, eu vou destinar os melhores esforços para a realização do seu objetivo. Tá? Essa aspa ali na carta. Você é judeu, tem como você negar uma ajuda dessa? Não. Óbvio que não. Beleza. Aí a Inglaterra começa a te levar lá para a região da Palestina para você ser um aliado dela. Imagina a primeira meia dúzia de judeus que vão cair ali na Palestina de paraquedas, descendo de um barco, de uma embarcação marítima, né, pelo mar Mediterrâneo, com uma bandeirinha britânica, e os árabes que estão ali nos últimos 400 anos vão olhar e pensar, oh, que gente é essa? Né? A galera, os ingleses aí, que acabaram de me colonizar e que eu sou contra e tal, estão trazendo então um povo de fora, que aquela galera ali não tinha a noção histórica de que era um povo milenar necessariamente, né? A galera que vem de fora e que o inglês dizendo que ele vai morar aqui comigo. O que é isso, né? Então, você é um árabe na Palestina em 1917. A Inglaterra, que você detesta com razão,
naquele momento, vira e fala, ó, tem um povo amigo meu aqui que eu tô trazendo de volta para o território. Automaticamente, cara, ranço é um negócio magnético, né? Automaticamente o ranço do árabe contra o inglês vai se tornar um ranço do árabe contra o judeu. É por isso que eu falo, religião é importante, entender o fenômeno religioso é importante, ponto. Mas as interpretações extremistas de ambos os lados sobre religião, elas começam a ficar mais numerosas a partir de quando? 1917. Se me perguntarem quantos anos tem a guerra árabe-israelense ou israelo-palestina, né? Falando mais especificamente entre o atual país Israel e o atual país Palestina. País contra país, 1948, com o surgimento dos dois. Mas entre esses dois grupos, modernamente, hoje 106 anos. De 1917 para 2023, então, pouco mais de 100 anos de idade. Ou seja, o pessoal vai me vir com Gênesis e tal, vou reconhecer isso como um argumento de influência no ideário dessas pessoas, mas geopoliticamente, de quando é o problema? 1917. Quem é o culpado, então? Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.